Eu aproveito para dar uma recapitulada nos meus apontamentos e trazer para vocês o que estava faltando aí, as informações. Estão me escutando bem aí? Sim? Então vamos nas partes do cerebelo lá que estava faltando, né? Vamos voltar aqui, ó. Estava faltando os núcleos. Vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar aqui. Ah, quadro de comunicações. Vamos ver se ele volta aqui. E a gente corrige aqui. Vamos ver se vai dar certo. Vai voltar aqui a nossa. Não, não. O quadro aqui não vai adiantar, não voltou. Então vamos lá. Acho que estava faltando. Eu vou ver aqui para vocês. Alguém pode digitar para mim aí o que estava faltando nos. Deixa eu ver se vai voltar aqui. Não, ele não voltou. Ele não voltou o que a gente tinha escrito. Mas vamos lá. Quais das síndromes cerebrais estava faltando os núcleos? Vamos ver aqui. Nistagmo. Exatamente. Nistagmo, tá? Lesão no núcleo fastigial. E decomposição também. Então, a Ana Paula, Thaís. Decomposição e nistagmo, núcleo fastigial. Tá? Lesão no núcleo fastigial. E a disartria no núcleo denteado, junto com a dismetria. Disartria no núcleo denteado. Acho que era isso que estava faltando, né? Decomposição, nistagmo e disartria. Tá? Então vai lá de novo. Ó. Decomposição e nistagmo no núcleo fastigial. Disartria do denteado. E o rechaço também, tá? É no denteado, tá? E o rechaço também. No denteado. Tá bem? Acho que agora foi todos. Então, esse era a síndromes cerebelares, tá? Só para voltar ali. Agora, vamos continuar aqui. Os núcleos da base. E aqui, ó, é os
o que que chama núcleo lentiforme e o que que chama de estriado ou neoestriado. Isso aqui também tinha ficado em dúvida. Então, eu vou colocar para vocês lá. Ó. Aqui nós temos aqui, ó, o núcleo caudado e o putamen formam o estriado ou neoestriado, tá? Caudado e putamen. E aqui, ó, o putamen e o globo pálido, o segundo e o terceiro aqui, ó, putamen e globo pálido, é o que formam o lentiforme. É isso que eu tinha falado para vocês, mas não tinha certeza, né? Então, o putamen e o globo pálido formam o núcleo lentiforme. Lentiforme. Caudado e putamen estriado, putamen e globo pálido lentiforme. Só para, já que aparece aqui, ó. Tá? Então, do tronco cerebral para cima, nos núcleos da base, noradrenalina, serotonina e encefalina, entre os núcleos da base, GABA, acetilcolina, dopamina e glutamato. É entre os núcleos da base, tá bem? Muito bem. Lembra que a gente falou nas vias extrapiramidais que saíam do tronco cerebral e iam até a medula espinhal? Existem síndromes extrapiramidais provocadas por lesões no núcleo da base, tá? Só vamos estabelecer assim, as síndromes cerebelares não são extrapiramidais. As síndromes extrapiramidais são provocadas por lesões nos núcleos da base, ou nos gânglios da base. Tá? Então, vamos lá, ó. Vou falar um pouquinho sobre essas síndromes extrapiramidais. As mais comuns, tá? A tetose. Aqui eu coloquei a definição, né? Lá no cerebelo não tinha definição. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Só para me situar aqui. Tá. Tá tudo funcionando? Sim. Voltamos aqui. A tetose, tá? Síndrome extrapiramidal. Provocada por lesão no globo pálido. Tetose provocada por lesão no globo pálido. O que acontece? Ó, provoca movimentos hipercinéticos, involuntários, anormais, nas mãos, nos braços, no pescoço ou na face. Hipercinético quer dizer aumentados, tá? Aumentados. E involuntários, que são anormais. Que caracteriza, por exemplo, a tetose, principalmente nas mãos. As mãos ficam com um movimento involuntário que parece que está contando dinheiro, tá? Parece que está contando dinheiro, assim, numa mão só. Então, essa é a tetose, tá? Hemibalismo, provocada por lesões no núcleo subtalâmico. São movimentos anormais bruscos de um membro, semelhante a uma chicotada. O balismo é justamente isso, né? Uma chicotada. Então, um movimento rápido, semelhante a uma chicotada, é chamada de balismo. Hemibalismo é quando é num lado só do corpo, né? É só numa perna ou é só no braço, de um lado, por isso hemibalismo. O neurotransmissor do núcleo subtalâmico
é o glutamato. E eles excitam, né, neurônios do globo pálido interno. Então, lesões no núcleo subtalâmico provoca um tipo de movimento brusco aí, semelhante a uma chicotada, hemibalismo. O terceiro, a síndrome extrapiramidal, é chamado de coreia. Coreia é uma palavra que significa dança. E a coreia ocorre por lesão no estriado, né, ou neoestriado. Lesões nesses núcleos provocam movimentos hipercinéticos involuntários semelhante a uma dança, ou seja, mexe várias partes, né? Ó, nos membros, no tronco, no pescoço, na cabeça e na face. A coreia pode ser no pescoço e na cabeça, e semelhante a uma dança porque ocorre nos membros e no tronco. Veja que são movimentos involuntários. Param durante o sono, né? Mas quando o indivíduo está acordado, mexe os membros, mexe o tronco, o indivíduo parece que está fazendo uma coreografia, uma dança, por isso chamado de coreia. Tá? E aí o que acontece? O neurotransmissor desse neuroestriado é o GABA, ou seja, é inibitório. Então, se ele perde a inibição, acontecem esses movimentos aí, semelhante a uma dança. Tá? E talvez o mais conhecido dessa síndrome extrapiramidais é a doença de Parkinson. A doença de Parkinson ocorre devido à destruição dos neurônios que liberam dopamina na substância negra. A substância negra libera dopamina. Vou mostrar aqui para vocês, ó, deve ter um desenho aqui. Vou desenhar aqui. Aqui, ó. Vejam, ó. A substância negra libera dopamina nos outros núcleos. E na doença de Parkinson, os neurônios que secretam dopamina ou não secretam ou secretam muito pouco, tá vendo aqui, ó? E como a dopamina é inibitória, ela perde a inibição nos outros núcleos e aí acontecem movimentos involuntários, tá? Vamos ver aqui, ó. Provoca redução na atividade motora voluntária, perda dos movimentos automáticos, como balançar os braços, piscar os olhos e mímica, tremor de repouso, ó, que é um movimento involuntário, então ele perde alguns movimentos e aumenta outros. Um tremor de repouso nos dedos e nas mãos, que cessa durante o sono. E os portadores da doença de Parkinson apresentam rigidez muscular e postura em flexão. Vou mostrar uma figura que é postura em flexão, né? O indivíduo parece estar corcundo, assim. Ele está prostrado para frente. Tá? E esse tremor nas mãos é o que caracteriza muito, né, a doença de Parkinson. Mas reduz a atividade motora, os movimentos automáticos, já não balança os braços, nem pisca os olhos, não tem mímica ao falar, tá? Essa coreia também é chamada de doença de Huntington, tá? Doença de Huntington, desculpa, é Huntington, tá? Essa coreia aqui também é chamada de doença de Huntington. Vamos aqui uma figurinha, ó, dos núcleos. Esse é o indivíduo normal, tá? Aqui estão os núcleos, ó. O putamen, globo pálido, caudado, tá? E a substância negra está aqui, ó. O núcleo subtalâmico. Então, os núcleos e os neurônios estão todos normais e secretando neurotransmissores. No Parkinson, veja, aí neurônios que vão da substância negra
até o estriado, ou neoestriado, estão destruídos, ó. Ou não estão liberando a, a dopamina, tá? Aqui o balismo, na letra C, ó. Degeneram os neurônios subtalâmicos e vai para o globo pálido. E nos pacientes com doença de Huntington, na Coreia também, tá? Aqui é a letra D, ó. Degeneram. Ó, esses neurônios estão degenerados aqui, e no balismo, esses neurônios estão degenerados. Então, alguns movimentos são perdidos, outros são exagerados, tá? Porque perde a inibição. Ok? E aqui estão os efeitos da doença de Parkinson que a gente falou, tá? Essa é a posição, né, que o indivíduo, nós falamos que o indivíduo fica, né? O tempo de reação dos movimentos voluntários é longo, ou seja, fica mais difícil de produzir movimentos rápidos. Essa é a postura em flexão, que a gente diz, tá? Postura em flexão. E aqui o tremor nas mãos, ó. E aqui a dificuldade de fazer os movimentos rápidos. Ok? Uma dúvida aí, vamos ver se você tem alguma pergunta aí. Essas síndromes podem ser hereditárias? Olha, o que pode ser hereditário porque normalmente essas degenerações são provocadas geralmente pelo ambiente, tá? Por causas externas. Então, eu acho que não são hereditárias, tá? Eu não posso afirmar com certeza isso. Mas a tendência é que, como é por lesões externas, então, por radiação ou por substâncias químicas, às vezes um trauma, né? Um trauma físico, às vezes um trauma psicológico, tá? Então, não se tem aqui, não posso afirmar que seja hereditário, tá? Não posso descartar também, mas a gente sabe, por exemplo, que o mal de Alzheimer, não, desculpa, o mal de Parkinson tem muita relação com gordura animal, né? Leite, por exemplo. Sabe que os adultos já não precisam mais tomar leite. Então, adultos que ficam tomando leite integral, por exemplo, tem uma forte relação isso aí com Parkinson. Então, o que pode acontecer às vezes é que os pais deixam a maneira os comportamentos para os filhos, né? E os filhos, se tiverem as mesmas atitudes, os mesmos costumes, mesma maneira de se alimentar e tal, e isso pode provocar as mesmas disfunções, tá? O Parkinson, por exemplo, eu estava lendo aqui há pouco, não tem indicação de que seja, né? Então, o que eu posso dizer? Pode acontecer, mas não é que toda pessoa que vai passar isso para os seus descendentes, tá? Pode acontecer. Eu acho que mais pelas seu comportamento ser igual, a alimentação igual, então isso pode levar as pessoas a ter as mesmas disfunções, tá?
Mas não é lei, não. Então, não pode acontecer, mas não é lei que vai acontecer, que isso aí vai passar sempre para os outros. Alguma outra dúvida? Um pouquinho sobre a doença de Alzheimer, né? A doença de Alzheimer é provocada por lesão no núcleo de Meynert. O núcleo de Meynert deixa eu voltar aqui para vocês na figura. Onde é que está aqui? Aqui, ó. Então, é um núcleo aqui, ó, que está nesse caminho, tá? Entre o córtex e o núcleo caudado. Aqui, nesse caminho aqui, ou nesse, a gente diz, o circuito, está o núcleo de Meynert. O núcleo de Meynert, ele libera acetilcolina também, tá? Então, lesão no núcleo de Meynert diminui a liberação de acetilcolina, que é um neurotransmissor excitatório. Então, o que acontece no Alzheimer? Ocorre principalmente, né, perda da memória e do raciocínio, tá? Perda da memória e do raciocínio. Então, está relacionada à deficiência de acetilcolina. Entendido? Esse é o mal de Alzheimer. Existe também uma síndrome que eu não coloquei aqui, tá? Mas vou falar aqui, porque eu tenho aqui a anotação, chamada de síndrome de Tourette. Também por lesão no globo pálido. Neurotransmissor do globo pálido é o GABA. Então, essa síndrome de Tourette é aquela que o indivíduo pode falar besteira, né? Falar bobagem sem querer. É uma síndrome, a síndrome de Tourette é uma doença neuropsiquiátrica, caracterizada pela ocorrência de vários tickets. Pode ser tickets motores, como piscar os olhos, torcer o nariz, abrir a boca, ou vocais, tá? Grunhidos, guinchos, comportamento obsessivo, falta de atenção, impulsividade. Eu lembro de um indivíduo com essa síndrome que ele dava um pulo e um grito, involuntariamente. Então, imagina, né, numa sala de aula, o indivíduo de vez em quando dá um pulo e um grito aí. Mas é involuntário, né? A causa da doença é desconhecida, mas o indivíduo é incapaz de controlar esses movimentos. Tá? Os tiques podem ter início quando da ativação inapropriada repetida de um conjunto de nervos saindo do corpo estriado. Então, origina um mecanismo que facilita esses movimentos, criando um hábito e consolidando o tique, né? O tique é justamente esses movimentos involuntários que acontecem. O tratamento dessa síndrome de Tourette bloqueia receptores de dopamina. Então, vejam que a liberação desses neurotransmissores e o bloqueio ou a estimulação desses neurotransmissores é o tratamento para algumas dessas síndromes. Por exemplo, da doença de Parkinson, utiliza-se um precursor de dopamina, né, que chama-se L-Dopa. Então, desse precursor, o organismo produz dopamina, então diminui esses efeitos aí da doença de Parkinson. Tá? O que pode acontecer é diminuir esses efeitos da síndrome. Mas como é lesão de núcleos, não tem como
corrigir isso, tá? Diminui os sintomas, mas não tem como curar isso. Ok? Alguma outra pergunta? Não tem nenhuma aqui. Nós vamos continuar para a última parte, que é falar um pouco sobre o hipotálamo. Então, vamos aqui no próximo. Então, sobre a parte de movimento, é isso, tá? A parte de movimento, esses núcleos influenciam o movimento, além de outras coisas, esses núcleos da base influenciam o movimento. Por isso que a gente estudou até agora sobre isso, tá? Relacionado ao movimento. Então, antes de passar para o hipotálamo, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Porque... Deixa eu voltar de novo aqui, ó. Vamos só recapitular aqui, porque eu estava com o resumo aqui na frente e acabei me passando. Então, a coreia, ou doença de Huntington, tá? É uma lesão do neuroestriado e distúrbio no neurotransmissor do GABA, tá? O neurotransmissor aqui é o GABA, ácido gama-aminobutírico. A doença de Parkinson, o neurotransmissor é a dopamina e o núcleo lesionado é a substância negra. Então, neurotransmissor diminuído é a dopamina e o núcleo lesionado é a substância negra. A síndrome de Tourette, que não está aqui, né, mas eu falei um pouquinho, é do globo pálido, e o neurotransmissor também é o GABA. O hemibalismo, que está aqui, é o núcleo subtalâmico, e o neurotransmissor é o glutamato. Tá? Glutamato, que está diminuído. E a atetose também é no globo pálido, como a síndrome de Tourette, e o neurotransmissor diminuído é o GABA, ácido gama-aminobutírico. O GABA e a dopamina são neurotransmissores inibitórios e o glutamato do hemibalismo é excitatório. Tá? Só recapitulando isso aqui, para a gente... O que pode acontecer, né, de o computador lá na prova selecionar alguma relação entre neurotransmissores e os núcleos e os distúrbios aí. Então, para vocês, para ficar bem claro aí, tá? Então, sobre a parte de sistema nervoso motor e estruturas que têm influência no movimento, nós terminamos ali. Então, o cerebelo tem influência no movimento, os núcleos da base têm muitas funções, entre elas está também o controle de movimentos involuntários, tá bom? Aqueles que acontecem independente da nossa vontade, esses são as funções do globo da base, dos núcleos da base e gânglios da base. E agora nós vamos falar um pouco do hipotálamo. Por que do hipotálamo? Porque o hipotálamo está relacionado a maioria das funções que controlam a homeostase do organismo. Tá? Então, é um conjunto de núcleos, eu estou mostrando aqui para vocês, ó. O hipotálamo é toda essa parte que está bem aumentada, né? Está abaixo do tálamo e acima da glândula pituitária ou hipófise, tá? Acima da hipófise. Então, esse é o hipotálamo, que está aumentado, é um conjunto de núcleos. Embora seja bem pequena a estrutura, ainda é formado por vários núcleos. E que tem inúmeras funções. E como tem função no sistema nervoso autonômico,
que é o que nós vamos ver na segunda-feira. Então, eu resolvi falar, né, e algumas funções do hipotálamo nós vamos falar aqui também, não todas, mas algumas, tá bom? Então, é um conjunto de núcleos que fica localizado acima da hipófise e abaixo do tálamo. E agora nós vamos ver funções do hipotálamo, tá? Então, vejam, o hipotálamo recebe aferências. O que quer dizer aferências? Entradas, né? Que venham. Então, ele recebe aferências do córtex, do sistema límbico, porque o hipotálamo faz parte do sistema límbico, então, de outras partes do sistema límbico. O sistema límbico é o sistema que está relacionado às emoções e ao comportamento, tá? É o sistema límbico, a memória, tá? Então, tem vários núcleos também, várias partes, e é chamado de límbicos porque ele está entre o tronco cerebral e o córtex. Então, está no limbo, né, na divisa, por isso chamado de sistema límbico. E a amígdala, o hipocampo, córtex entorrinal, são estruturas que fazem parte do sistema límbico. E núcleos do hipotálamo, tá? Então, ele recebe aferências, o hipotálamo recebe aferências, ou seja, entradas do córtex, do sistema límbico e do tronco cerebral, tá? O tronco cerebral, por quê? O tronco cerebral traz as informações do meio interno, né? A respiração, o centro respiratório está ali, centro vasomotor está ali, né? Ativação do sono da vigília está ali. Então, tem vários núcleos no tronco. Então, mostram as condições do meio interno, né? Para o hipotálamo. E os sentidos especiais, lembra os sentidos especiais que a gente falou? Essas vias, com exceção do olfato, todas vão para o tálamo. Então, o tálamo recebe essas informações e envia informações para o hipotálamo, já que o hipotálamo controla muitas das funções e regulam essa homeostasia, tá? Então, repetindo, o hipotálamo recebe entradas ou aferências do córtex, do sistema límbico, do tronco cerebral, tá? E aí do tronco cerebral é as informações do meio interno, e do tálamo, que recebe as informações dos sentidos especiais. Então, todas as informações do ambiente e as informações do meio interno chegam ao hipotálamo. E o hipotálamo comanda muitas reações nervosas e endócrinas. Por quê? Porque o hipotálamo, ele tem funções nervosas e hormonais. Porque o hipotálamo envia hormônios aqui para a hipófise, né? E a hipófise controla todas as outras glândulas do organismo. Então, essa é a maneira do hipotálamo ter influência para a regulação do meio interno nosso, justamente através das eferências, né? Referência às saídas. Então, como é que ele faz isso? O hipotálamo, por exemplo, influencia o sistema nervoso autonômico. É o que nós vamos ver na segunda-feira. O sistema nervoso autonômico controla o nosso meio interno. Então, o hipotálamo controla o sistema nervoso através do sistema nervoso autonômico. E o sistema endócrino através da glândula hipófise. Então, veja, o sistema nervoso e o sistema endócrino têm influência em todo o organismo.
E também tem influência no sistema nervoso motor, esse nós acabamos de ver, nos movimentos, tá? Então, de novo, entradas do córtex, sistema límbico, do tronco e do tálamo. E saídas, ou seja, informações eferentes de saída do hipotálamo para o sistema nervoso autonômico, para o sistema endócrino e também o sistema nervoso motor. Mas é principalmente, tá? A influência maior do hipotálamo para controlar o nosso corpo é através do sistema nervoso autonômico e do sistema endócrino. O sistema nervoso autonômico, através do componente simpático, e o sistema endócrino, aqui, ó, controlando a hipófise. Tá? E também uma pequena influência no sistema nervoso somático motor, no movimento, mas essa é menor. Os dois grandes sistemas controlados pelo hipotálamo é o sistema nervoso autonômico e o sistema endócrino. Tá? Então, vamos ver umas funções gerais do hipotálamo. Depois eu vou falar numa ou noutra função específica, tá? Mas funções gerais do hipotálamo. Isso, deixa eu ver, não tem aqui, tá? Não tem esses slides, não tem esse slide com isso que eu vou falar aqui. Tá? Porque a gente não sabe se dá tempo de falar isso ou não, né? Às vezes, conforme o número de aulas, dá para a gente falar mais ou menos. Então, por isso que não tem aqui. Mas eu vou falando para vocês com calma, se precisar repetir, tá? Eu repito. Só para antes de tirar essa figura aqui, ó. Então, vários núcleos que eu falei, né? Tem a parte anterior, a parte posterior do hipotálamo. Então, vejam aqui, ó, núcleo paraventricular, núcleo dorso medial, núcleo ventromedial, núcleo preótico, supraquiasmático, né, esse paraventricular e preótico, vocês vão ver que eles produzem hormônios, são produzidos aqui, liberados pela glândula hipófise, tá? Esse núcleo supraquiasmático é justamente aquele que controla o nosso ciclo sono-vigília, né? Então, aí, o hipotálamo controla a sede, a fome, a temperatura do corpo, tá? Então, vamos lá. Funções gerais do hipotálamo. Eu vou tirar aqui dessa figura, ó, para ficar aqui com as perguntas de vocês aqui, ó, tá? Funções gerais do hipotálamo. Então, a primeira é controla as funções vegetativas do corpo. Controla as funções vegetativas do corpo. Quais são elas? Sede, a fome, a temperatura corporal, a pressão arterial, a osmolaridade do líquido extracelular, comportamento sexual e reações de defesa. Vou repetir, tá? Controle das funções vegetativas, como sede, fome, temperatura corporal, pressão arterial, osmolalidade, com L, tá? L no início e L no meio. Osmolalidade do líquido extracelular. Comportamento sexual.
E reações de defesa. Essas são as funções vegetativas, tá? Segunda função geral do hipotálamo. Controla as funções endócrinas. Controla as funções endócrinas. Então, que tipo de funções endócrinas é controlado aí? As glândulas endócrinas, através da hipófise, né? Então, controla as glândulas endócrinas, os ritmos circadianos, a contratilidade uterina, ou do útero, né? Contratilidade do útero, a ejeção do leite nas mamas, repetindo, as funções endócrinas, então, a funcionamento das glândulas endócrinas, os ritmos circadianos, a contratilidade uterina, a ejeção do leite nas mamas, a excreção de urina diluída ou concentrada, também é controlada aí pelo ADH, né, que é formado no hipotálamo. Então, essas são as segundas grandes, ou seja, as segundas funções gerais do hipotálamo. E a terceira função geral do hipotálamo influencia o comportamento emocional. O hipotálamo faz parte do sistema límbico, então influencia o comportamento emocional, tá? E as reações provocadas por ele. Até aí, tudo bem? Então, vamos ver aqui, ó. Eu vou falar em algumas dessas funções do hipotálamo, eu vou falar. Então, eu vou, de novo, eu acho que isso aqui é o controle da temperatura. Um desenho aqui do controle da temperatura, vamos ver. Então, eu vou falar um pouquinho do controle da temperatura corporal, tá? Controle da temperatura corporal. Eu não lembro mais que horas nós iniciamos esse bloco. Alguém tem noção de que hora nós começamos esse bloco aí? Se vai dar para terminar com 1 hora ou não? 9 horas, mais ou menos? Bom, então eu falo até as 10. Vamos lá. Controle da temperatura corporal, tá? Se der tempo eu falo sobre mais coisas. Mais um pouquinho sobre o controle da temperatura corporal. O que acontece? O hipotálamo tem tipo de um regulador de temperatura, né? Um termostato hipotalâmico. É chamado de termostato hipotalâmico. Porque ele percebe a temperatura do sangue e recebe influências dos receptores de temperatura da pele, né? Mas o sangue passa pelo hipotálamo e aí o núcleo posterior do hipotálamo tem um termostato. É como se fosse um termostato, né? Que percebe a temperatura.
tá? E aí, o que que acontece? A temperatura do nosso corpo aqui, ó, ela varia normalmente de 36, né? De 36 até 37,5, essa é a temperatura normal. Varia aqui de 36 a 37,5. Essa é a temperatura que o hipotálamo tende a manter no corpo. A maioria das pessoas tem uma temperatura de 36,5, tá? 36,5. Mas pode ser 36 a 37,5, ainda é considerado normal. Menos de 35 é hipotermia. E acima de 38 é hipertermia. Então, o que acontece? Ó? Todos os mecanismos o hipotálamo ativa é para manter essa temperatura normal aqui, tá? Se cair de 36, menos de 36, o hipotálamo já estimula a produção de calor. E se sobe acima de 38, né? Acima de 37,5, acima de 38 já começa a acionar a perda de calor pelo organismo. Assim, o hipotálamo controla a temperatura, tá? Aumentando a produção e diminuindo a produção de calor, ou aumentando a perda de calor ou diminuindo a perda de calor. Os animais homeotérmicos são aqueles que mantêm a sua temperatura constante, né? Então, regulam essa temperatura. Como é que é feito isso? Então, sobre a produção e a perda de calor. Quando a temperatura diminui, aumenta a produção do calor e diminui a perda. Quando a temperatura aumenta, diminui a produção e aumenta a perda, tá? Os termos, os receptores, né, centrais, os receptores centrais da temperatura, que monitoram a temperatura, estão no núcleo preótico do hipotálamo, tá? Então, o que que acontece aqui, ó? Aqui nós temos, aqui quando fala em ambiente frio e ambiente quente, é quando aumenta a temperatura, tá? Aumenta a temperatura do ambiente ou quando diminui a temperatura do ambiente. Isso vai influenciar a nossa perda ou a nossa produção de calor, tá? Então, vamos analisar aqui, ó, como é que o indivíduo pode produzir calor ou pode perder calor. Então, veja, uma das coisas aqui, ó, é os vasos sanguíneos que estão na pele. Se os vasos sanguíneos da pele forem dilatados, eles dilatam, então eles ficam mais próximo da superfície. Então, pode perder calor para a superfície. Os vasos sanguíneos podem ficar contraídos próximo da pele. Então, diminui a perda de calor pela pele, tá? A perda de calor do nosso corpo ocorre por algumas maneiras. Por exemplo, né? Por radiação. A perda de calor do corpo por radiação é 60% do total da perda de calor que nós temos. Então, o que acontece? Aqui tem umas flechinhas aqui, né? Mostrando o calor saindo da nossa pele para o ambiente, né? Então, isso chama-se perda de calor por radiação da pele mesmo, tá? Pode ser vindo do sangue, pode ser da pele, pode ser do líquido que está aqui, mas
sai raios infravermelhos que saem da nossa pele para o ambiente. Então, a gente acaba perdendo calor. Isso chama-se perda de calor por radiação. Tá? Quanto maior o calor aí, mais aumenta, tem que aumentar a perda, né? Perda de calor pelo nosso organismo. Então, por radiação. Tá? O calor que sai para o ambiente, do nosso corpo para o ambiente, através da pele, tá? O segundo mecanismo de perda de calor chama-se condução. É a perda de calor direta para outros objetos. Então, quando a gente encosta em algum objeto, então o calor é conduzido da nossa pele para esses objetos. Então, isso chama-se perda de calor por condução. Tá? Também pode ser perdido para o próprio ar, né? Essa condução é conduzido para o ar. O terceiro método de perda de calor do corpo chama-se convecção. Convecção. Por convecção. O que acontece? O ar que passa pelo pela nossa pele, o ar vai passando, o movimento do ar vai se movimentando para longe do corpo. Então, o calor que está sendo conduzido para o ar, agora, por convecção, esse ar é retirado de perto do corpo e leva esse calor, né? E o outro ar, mais frio, é que chega à superfície do corpo. Então, isso é convecção, é provocada a perda de calor pelo movimento de ar sobre a nossa pele, tá? O calor conduzido para o ar é transportado pelas correntes de convecção. Então, essas correntes de ar, porque o ar quente, ele eleva, né? Ele sobe. E o ar quente subindo, deixa espaço para o ar frio. Então, forma uma corrente. Então, essa corrente de convecção próxima à nossa pele provoca a perda de calor, tá? Por convecção. E o quarto método de perda de calor do corpo é por evaporação. A evaporação é a água de líquida transformada em vapor e sai pela pele através da sudorese, né? Então, tá aqui as glândulas sudoríparas, ó. Nesse desenho aqui nós temos as glândulas sudoríparas, tá? Então, essa água aqui, ela recolhe água do corpo e é transformada pela temperatura em vapor, e esse vapor é liberado aqui, tá? E, inclusive, às vezes nós perdemos líquido também pelas glândulas sudoríparas, né? O suor. Então, tanto o calor quanto a água quente que sai aqui libera calor, tá? Então, é evaporação, água em forma de vapor que sai pela pele, pelo suor e pela respiração dos pulmões. Isso tudo provoca a perda de calor, tá? O que acontece na sudorese, né? A sudorese retira a água, retira o calor e retira sal também. Em climas quentes, a produção máxima de suor chega de 1 a 3 litros por hora. Então, a gente perde muito líquido, perde calor, mas também perde muito líquido pelo suor, tá? Então, porque a glândula sudorípara libera sal também, tá? Então, a gente pode perder sal, tanto é que algumas vezes a gente sua, né, e o suor escorre pelo rosto e chega na boca e a gente experimenta um pouquinho, né, ele é salgado, né? Então, o que acontece? Quando aumenta a perda de sal aqui pelo suor, aumenta a produção de aldosterona, que aumenta a reabsorção de sódio, para não perder tanto sódio aqui
no suor, tá? Então, vejam, quais são os mecanismos utilizados, então, de perda ou de produção de calor. Então, o que acontece? Para um indivíduo produzir calor, na produção de calor, os músculos, a movimentação dos músculos aumenta a produção de calor, tá? Então, por isso que numa temperatura baixa, por exemplo, quando a gente está com frio, os músculos começam a tremer, ou seja, dá o calafrio, né? É o músculo tremer para a produção de calor. Aumenta, para a produção de calor, tá? Estou falando na produção de calor, então, calafrios, né? Movimento do músculo. Aumento do metabolismo das células, isso é produção, o aumento do metabolismo é produzido os hormônios da tireoide, tá? T3 e T4. Então, a tireoide aumenta a produção de T3 e T4, e o T3 e T4 aumenta o metabolismo da célula. O metabolismo é o conjunto de reações químicas que acontecem no organismo, né? Então, aumentando o metabolismo celular, aumenta a queima de energia e a produção de calor. Sempre que queima energia, aumenta a produção de calor. Tá? O que acontece? Então, essa é a produção de calor, tá? Produção de calor. E, quando a temperatura baixa, além de produzir calor, tem que diminuir a perda. Diminuir a perda. Como é que o indivíduo perde calor? Ele perde calor pela pele aqui, né? Então, se a temperatura baixou, ele tem que diminuir a perda. Então, dá vasoconstrição periférica, tá? A vasoconstrição dos capilares próxima à superfície da pele. Então, diminui a perda. Cessa a sudorese, tá? Cessa a sudorese. Para o indivíduo não perder calor aqui pelo suor. E o que acontece? Para ficar mais ar quente, para as correntes de convecção não levarem esse ar quente embora, ocorre, então, os pelos ficam eriçados, né? Então, isso aumenta a quantidade de ar quente junto à pele que fica ali, tá? E aí diminui a perda de calor, tá? Quando a temperatura do corpo ou do ambiente aumenta, então tem que diminuir a produção de calor e aumentar a perda. Então, aí a vasodilatação dos capilares periféricos, então aumenta a perda por radiação e por convecção, né? Os pelos ficam bem próximos ao corpo. Então, a perda por convecção aumenta, tá? Aumenta a perda de suor, aumenta a sudorese, eu quero dizer, né? Se aumenta a sudorese, a gente perde calor pela água, né? E pela evaporação. E diminui a atividade da tireoide, e diminui a atividade muscular, né? Se a gente, no calor, a gente se diminui a atividade, não há produção de calor, tá? Entendido até aí? O que acontece às vezes, né? Às vezes o organismo mesmo produz calor. E aí é o que se chama de febre, né? É o que se chama de febre. Mas a febre, na maioria das vezes, é fisiológica. Porque
os micro-organismos, as bactérias, por exemplo, elas precisam de uma temperatura ótima ali, né, aos 37 graus ali, para se reproduzir. E se aumenta a temperatura, então diminui a reprodução das bactérias. Mas a temperatura corporal acima da faixa normal é a febre, tá? A febre é até 39 graus, aqui entre 37 e 39, não é necessário entrar com alguma substância para diminuir lá, que age no termostato do hipotálamo. É o próprio organismo tentando controlar. Acima de 39, aí sim, aí já possivelmente é uma infecção, né? Tá? Então, o aumento da temperatura é para inibir o desenvolvimento de micro-organismos, né? E também aumenta a produção de anticorpos, esse aumento da temperatura na febre. Então, a febre é uma coisa fisiológica, tá bom? Agora, acima de 39, né, indica uma infecção e acima de 40, 41 já pode produzir anormalidade no cérebro, produção de substâncias tóxicas que afetem os núcleos reguladores, né? Produz desidratação, tá? Então, por isso que tem que ser controlado. O que acontece nas infecções bacterianas, por exemplo? Essas bactérias produzem, né? São liberadas da membrana das bactérias e que vão agir no termostato hipotalâmico, colocando a regulação dele para cima, né? Ou seja, aumenta a produção de calor, né? Porque o termostato colocado para cima, a temperatura de 36, 36,5 já é considerada, o organismo está numa temperatura baixa, então aumenta a produção de calor, aumenta a febre. Então, essas substâncias que provocam o aumento da temperatura do termostato, né, ou provocam febre, são chamadas de pirogênios. E as substâncias, as drogas, né, os remédios utilizados para diminuir, para reduzir a febre, são chamadas de antipiréticos. Tá? Os antipiréticos. Então, eles provocam a redução do ponto fixo do termostato, né? Os pirogênios aumentam esse ponto fixo do termostato, então o corpo vai produzir calor, e daí vai ficar com febre. E se for reduzido, né, os antipiréticos reduzem esse ponto, então o organismo mesmo vai aumentar a perda de calor e vai baixar isso, vai aumentar isso, vai aumentar a perda de calor, né, e aí a temperatura diminui, tá? Então esse é o antipirético, reduz o ponto fixo do termostato hipotalâmico, tá? Alguma pergunta nisso? Vamos ver aqui. Se a febre é algo fisiológico, tomar um remédio para isso, até 39, tá? Menos de 39 graus não é necessário o remédio, tá? Já que é fisiológico, ok? Acima de 39, sim. Aí indica normalmente uma infecção e aí vai ter que entrar com antibiótico, tá? Mas daí tem que ver a causa disso. Ok? Entendido, Ricardo? Até 39 não é necessário. Pode deixar o organismo tentar, ele está tentando regular a sua temperatura, ou seja, ajustar, né? Ajustar isso sozinho. Ok? Entendido aí a regulação da temperatura pelo termostato hipotalâmico, quais são os mecanismos que aumentam a perda e a produção?
Entendido aí, né? Então, existe também no hipotálamo a regulação da sede, tá? Existe lá osmorreceptores, né? Para saber a osmolaridade. Sempre que aumenta a osmolaridade do sangue, então aumenta a sede, a ingestão de água. E a água vai diminuir aí a osmolaridade do líquido, né? Então, existe lá receptores, osmorreceptores no hipotálamo, né? Detectam essa osmolaridade aí, tá? Então, aumentando a sede, e aumenta também a liberação de hormônios, que é para aumentar a reabsorção de água, né? Como o ADH aumenta a reabsorção de água. Então, isso mexe, sempre que mexe na osmolaridade, mexe na sede e na produção de hormônios ADH. E tem também a ingestão alimentar, né? O hipotálamo também tem o centro da fome. O centro da fome é sempre ativo, né? E é inibido após a ingestão do alimento, tá? Esse centro da fome, da ingestão alimentar, é regulado pela glicose sanguínea. Assim como a sede é regulada pela osmolaridade do sangue, quantidade de glicose sanguínea que regula lá o centro da fome, tá? Então, o que acontece lá? Existe esse centro da fome no hipotálamo, ele é regulado também por alguns hormônios. Tem um hormônio produzido no trato gastrointestinal, é chamado de grelina. Ele estimula o centro da fome, a ingestão da alimentação. Tá? Estimula a ingestão de alimento. E as células adiposas produzem a leptina, que atuam diminuindo a fome e estimulando o centro de saciedade. Então, a leptina também é produzida no cérebro e nas células adiposas. Elas estimulam quer dizer, elas diminuem a fome, tá? E estimulam o centro de saciedade e diminuem a fome. Então, elas inibem a fome. E a grelina, produzida no trato gastrointestinal, ela estimula o centro da fome, tá? Então, isso são hormônios que atuam no hipotálamo, para regular a saciedade e a fome. Ok. Então, isso são algumas das funções do hipotálamo que a gente pode falar nesse tempo que a gente tem. Então, um pouquinho da ingestão alimentar, um pouquinho da ingestão de água, e falamos mais sobre a regulação da temperatura. Tá? Alguma pergunta de vocês sobre isso? Então, lembrando que quando nós falarmos, segunda-feira nós vamos falar sobre a última parte do sistema nervoso, que é o sistema nervoso autonômico. Lembrando, então, que o hipotálamo controla o sistema nervoso autonômico, simpático, parasimpático e entérico, e a glândula hipófise, né? Então, controla nosso sistema endócrino. Esses são os dois grandes sistemas que o hipotálamo usa para controlar a homeostase do organismo. São pequenas, é uma pequena parte do sistema nervoso, mas que tem muita importância. Ele vai acionar, por exemplo, o hipotálamo, a nossa reação de estresse, né? Reação de fuga ou luta quando acontece um estresse.
sempre que o hipotálamo recebe uma informação, seja do centro, do dentro do organismo, ou seja do exterior, que provoque, que ele traduza como agressão ao organismo, ele vai liberar uma reação de estresse, tá? Então, o estresse é algo fisiológico, e é algo controlado pelo hipotálamo, mas o estresse prolongado é que é prejudicial. Tá? Então, lembrando que nós temos a aula na segunda-feira, e na sexta-feira, dia 18, é a prova, então, de todo o sistema nervoso. Começa a prova de todo o sistema nervoso. Qualquer dúvida, eu vou falar ainda vou colocar isso para os alunos, né, no WhatsApp.